Em 2017, uma empresa ferroviária no Japão emitiu um pedido oficial de desculpas porque seu trem partiu 20 segundos antes do horário previsto. Os passageiros mal perceberam que o Tsukuba Express havia saído da estação no leste de Tóquio às 9h44 e 20 segundos, em vez de 9h44 e 40 segundos. Mas ser pontual até o segundo é tão importante no país que a empresa sentiu que precisava comentar o incidente. Eles explicaram o erro, que muitos internautas acharam engraçado demais para ser verdade, pelo fato de que a equipe não conferiu suficientemente o horário de partida e realizou a operação de saída. As ferrovias japonesas têm uma história de mais de 140 anos. Isso lhes deu tempo para adquirir conhecimento suficiente e ajustar os sistemas à perfeição. A primeira viagem de trem do país foi de Tóquio a Yokohama e transportou as maiores elites, incluindo o próprio imperador. A locomotiva, os vagões e até mesmo os trilhos tiveram que ser trazidos do Reino Unido. A viagem durava 53 minutos, quase o dobro do tempo que leva hoje. Basicamente não havia comodidades, nem mesmo banheiros. Ainda assim foi um sucesso, e as primeiras companhias ferroviárias privadas japonesas começaram a surgir. No início do século XX, após alguns atrasos enormes nos trens, as autoridades assumiram o controle das ferrovias. O escritório de pesquisa ferroviária deles melhorou a eficiência das caldeiras dos motores e desenvolveu materiais resistentes à ferrugem, além de um tipo especial de tinta para evitar que abelhas construíssem colmeias, o que era um problema para os freios dos trens. Mesmo assim, os trens eram bem lentos. A viagem de 480 km de Tóquio a Osaka durava mais de 7 horas. Os trilhos frequentemente serpenteavam, acompanhando o curso dos rios, e não o caminho mais curto entre o ponto A e o ponto B. Interrupções no serviço eram algo comum. Aumentos salariais pequenos para os trabalhadores levaram a greves, operações padrão e paralisações. Os trens dificilmente eram confiáveis. Provavelmente é por isso que carros e aviões estavam se tornando cada vez mais populares. Tudo mudou graças às Olimpíadas de Verão de 1964. O Japão precisava mostrar ao mundo o quanto era uma nação conectada e progressista, e o sistema ferroviário existente não transmitia essa mensagem. Então, as autoridades investiram uma boa quantia de recursos no sistema ferroviário de alta velocidade, o Shinkansen. Para começar, eles tiveram que construir trilhos novos exclusivamente para o novo trem maglev, ou seja, o trem de levitação magnética. Isso significa que os trens de alta velocidade não seriam desacelerados pelos trens comuns. Os trilhos do Shinkansen eram soldados de forma contínua, diferente dos trilhos comuns, que têm segmentos parafusados uns aos outros. Trilhos sem emenda significam menos atrito, o que permite que os trens atinjam velocidades maiores e que os trilhos precisem de menos manutenção. Esses trens super rápidos funcionam graças a ímãs supercondutores. Quando você deixa uma corrente elétrica passar por ele, você tem um campo magnético ainda mais forte. Mas tem um porém. Quanto mais energia ele recebe, mais quente fica, e a eficiência despenca. Assim como o carregador do seu celular que esquenta, a culpa é da resistência elétrica. Por isso, o ímã precisa ser resfriado a impressionantes menos 450 graus Fahrenheit. Isso cria um campo magnético extremamente forte e altamente estável. Eles usam esses ímãs supercondutores com sistemas avançados de resfriamento ao longo de todo o trem. Mas isso é só metade da mágica magnética. A outra metade está escondida dentro dos trilhos guia. Os ímãs dos trilhos guia têm formato de O e alternam entre polos norte e sul. Eles se alinham com os ímãs do trem. Quando as polaridades coincidem, os ímãs se repelem. Isso gera uma força para frente, que coloca o trem em movimento. Alterando a polaridade dos ímãs dentro do trem, podemos controlar a velocidade. Quanto mais frequentemente a polaridade muda, mais rápido o trem vai. Hoje, a maior companhia ferroviária do Japão transporta em média 14 milhões de passageiros por dia. O atraso médio de um trem-bala Shinkansen é de cerca de 20 segundos, e eles ainda estão trabalhando para reduzir esse número a zero. A razão para isso não é apenas a perfeição técnica dos trens e trilhos, mas também a mentalidade japonesa. Regras coletivas e o bem de toda a sociedade são incrivelmente importantes para o povo local. Eles respeitam a ordem e a disciplina para minimizar qualquer incerteza sobre o futuro. Como o Japão está localizado em uma zona onde terremotos são frequentes, esses dois valores são literalmente salvadores de vidas. Para os trabalhadores ferroviários japoneses, é prioridade trabalhar bem.
Condutores, maquinistas e funcionários das estações trabalham como uma equipe e ainda dependem muito da interação humana de várias formas. Eles têm todo um sistema de gestos físicos e comandos de voz que usam enquanto estão de serviço. Isso se chama apontar e falar, e ajuda a reduzir erros no trabalho em até 85%. Então eles não apenas executam suas funções perfeitamente, mas também apontam e anunciam o que estão fazendo para evitar qualquer erro. Um maquinista fazendo a checagem de velocidade vai apontar para o visor e dizer: checagem de velocidade, 80. Um atendente de estação vai apontar para os trilhos e varrer o braço ao longo da plataforma para garantir que não há passageiros caídos ou bolsas que possam ficar presas na porta fechada do trem antes da partida. O treinamento dos funcionários é bastante rigoroso e traz os melhores resultados. Todos os maquinistas de trens de alta velocidade sabem como fazer o trem chegar à estação dentro de 5 segundos do horário programado e parar a menos de 1 metro do local de parada designado. Quando chega a Tóquio, o trem tem apenas 12 minutos antes de partir na direção oposta. 2 minutos são para os passageiros desembarcarem e 3 minutos para os novos passageiros se acomodarem. Assim, a equipe de limpeza tem apenas 7 minutos para fazer seu trabalho. Uma pessoa cuida de um vagão com cerca de 100 assentos e consegue deixá-lo impecavelmente limpo. Trabalhe em equipe no seu melhor. Se velocidade não é a sua praia, talvez você goste mais do Glacier Express do que daqueles trens ultra rápidos japoneses. Ele é extraoficialmente o trem expresso mais lento do mundo e percorre uma distância de 290 km em 8 horas. A viagem passa pelos deslumbrantes Alpes suíços e atravessa quase 300 pontes. Você vai ver florestas montanhosas, pradarias alpinas, riachos e córregos, os arcos de um famoso viaduto, lagos, geleiras e picos. As ferrovias do Camboja costumavam ter uma característica divertida. Os passageiros tinham que desmontar e remontar o trem. Trens de bambu, chamados noris, transportavam cerca de 1 dúzia de passageiros, animais e outras mercadorias entre pequenas vilas. Um nori consistia em uma única plataforma do tamanho de uma cama queen e um motor de cortador de grama ou de barco que permitia atingir até 40 km por hora. Quando 2 noris se encontravam na única linha, o mais leve parava, e os motoristas e passageiros desmontavam o trem para deixar o maior passar. Depois, eles montavam tudo de novo e isso levava menos de 1 minuto. Hoje em dia, você só encontra um nori como atração turística, já que o Camboja passou a usar trens mais eficientes. Se você tem cerca de $5.000 para gastar em um cruzeiro de 4 dias pelos pontos turísticos da Índia, então o Maharajas Express Luxury Train é para você. Esse palácio sobre trilhos viaja pelo noroeste e centro da Índia, passando pela maioria dos principais pontos turísticos do país. Ele é composto por 23 vagões, incluindo acomodações, restaurantes, bar, lounge, gerador e vagão de armazenamento. A suíte presidencial ocupa um vagão inteiro do trem, mas é um pouco mais cara, quase 3 vezes o valor da opção mais barata. A ferrovia mais perigosa do Japão e provavelmente do mundo inteiro passa pelas encostas do Monte Aço, o maior vulcão ativo do país. Você nunca sabe quando ele vai acordar de novo, então ao comprar uma passagem de trem aqui, pode acabar ganhando de brinde um assento na primeira fila para um espetáculo natural impressionante. Você pode ver rios de lava e o topo fumegante do vulcão do conforto do seu assento. Uma parte do trajeto passa por uma ponte de ferro alta, que é estreita e não tem grade de proteção. Parece que qualquer movimento é em falso e o trem vai acabar no abismo. Você teria coragem de arriscar? Deixe sua opinião logo abaixo nos comentários.